Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, nós vamos ruminar a mensagem número 5 desse volume do Alimento Diário, que tem o título Prossigo para conquistar Cristo. Vamos repetir? Prossigo para conquistar Cristo. No título da mensagem, nós já podemos ruminar. O verbo prosseguir. Quem prossegue? Eu prossigo. Então, irmãos, essa palavra é para cada um de nós, individualmente. Eu prossigo. Eu quero prosseguir. Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando para sair da inércia, para sairmos da nossa condição, do nosso conforto. Nós precisamos desejar sair do lugar, da zona de conforto. Senhor Jesus, precisamos ser despertados, irmãos. Todos os dias nós precisamos ser despertados. Como a força da gravidade, a morte, as coisas do velho homem nos puxa para baixo. Então todos os dias eu tenho que acordar e falar: Senhor, hoje eu quero prosseguir. Mas prosseguir para onde? Para o alvo. Nós temos que ter uma visão clara e definida do alvo. Senhor Jesus, se andarmos sem uma meta clara e definida, você pode até alcançar, até chegar, mas não vai ter aquela velocidade, aquele tempo, aquele tempo rápido para alcançar essa meta. Senhor Jesus, você pode estar indo, prosseguindo, porque o outro está indo, mas você ainda está com aquela visão um pouco embaçada. Para onde que eu estou indo? Eu estou indo junto com os irmãos, mas ainda a minha visão ainda não está tão definida. Mas essa palavra, irmãos, o Senhor quer que a nossa visão esteja clara e definida quanto ao alvo, a meta, ao objetivo. Para onde eu estou prosseguindo? Esta postura de querer prosseguir, de desejar sair do mesmismo, requer de nós, primeiro, nós precisamos de revelação, de uma visão governante, né? Quando você recebe uma visão daquilo que o Senhor tem para nós, causa uma reação no nosso interior, então nós avançamos. Mas pode ser que o Senhor apareceu para nós no momento em nós recebemos o Senhor, a semente foi infundida em nosso interior, mas com o passar do tempo nós deixamos de exercitar o Espírito, deixamos de aprofundar em buscar o Senhor e ficamos mais frios, e a visão começa então a ficar turva. Isso faz a gente perder o nosso foco. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então o primeiro ponto, irmãos, precisamos buscar o progresso na nossa vida cristã, não estagnar. Senhor Jesus, precisamos ter uma clareza da meta, do alvo, bem claro. Para isso nós precisamos deixar de ser meninos, nós deixarmos a condição de criança. Então quando eu falei para os irmãos, né, de algo, até nós mesmos, se nós não tivermos essa visão clara de onde é um sinal que ainda falta maturidade espiritual em nós. Eu estou prosseguindo
estou caminhando, mas acompanhando alguém. Ainda, isso é bom. Continue. Se ainda não está claro, continue acompanhando. Mas você não pode ficar satisfeito com essa condição. Nós precisamos ter uma visão clara. Sair da condição de menino, de criança espiritual. Precisamos crescer, ser adultos espirituais. O Senhor precisa do nosso crescimento espiritual para poder alcançar o seu reino. Ele precisa de homens maduros, homens com suas faculdades exercitadas espirituais. Deixar de ser criança. Você quer deixar de ser criança? Senhor Jesus. Me fez lembrar da minha Rebeca, da minha filha. A primeira conferência de adolescente, ela foi 11 anos. Ela falou para mim: papai, eu não quero deixar de ser criança. Eu quero continuar sendo criança. Porque é tão bom, né? Ser criança é bom demais, não é? Criança não tem responsabilidade, não tem que preocupar com problemas financeiros, com trabalho, com família, não é? Eu também queria voltar a ser criança. Mas, e você, irmão, na condição espiritual, o que você quer? Continuar a ser criança? Nós precisamos crescer. O Senhor precisa do nosso crescimento. Senhor Jesus, vamos ler Hebreus, capítulo 5. 5, 11 a 14. Oh, Senhor Jesus. Amém. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Senhor Jesus, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Senhor Jesus, o nosso alimento precisa ser um alimento sólido. Nós precisamos substituir o leite, que são palavras elementares, por alimento sólido, para ter as nossas faculdades espirituais exercitadas. Irmãos, precisamos crescer. O Senhor precisa do nosso crescimento. Nós precisamos alcançar o alvo, como adultos responsáveis, tendo uma postura de querer alcançá-lo. Eu prossigo. Eu desejo prosseguir. Eu quero pagar um preço para prosseguir. Senhor Jesus, em questões práticas, irmãos, qual que é esse alvo? Individualmente, cada um de nós. O nosso alvo é Cristo. Mais prático ainda, a humanidade de Cristo. No meu viver, eu preciso ter esse alvo. Senhor, eu quero prosseguir para alcançar a sua humanidade. O seu amor, como o Senhor ama. O Senhor é misericordioso. Eu tenho que alcançar este sentimento de ternos afetos de misericórdia em meu viver. Paciência. Que mais? Longânimo.
perdoador, tardio em irar-se, são virtudes humanas que nós precisamos almejar como alvo para a minha vida e para a sua vida. Ou você não tem esse alvo, deixa as coisas irem, continua. Irmãos, como adultos espirituais, eu preciso. Tropecei, Senhor, me perdoa, me ensina a ser misericordioso. O irmão ou alguém me ofendeu, me ensina, Senhor, a perdoar como o Senhor perdoa. Senhor Jesus, precisamos alcançar esse alvo, irmãos. Precisamos crescer. Ó Senhor Jesus. Colossenses 3. Qual é a forma de nós termos para alcançarmos esse padrão? Você consegue ter o padrão de Cristo no seu viver? Nosso viver normal é possível? Em questões na nossa natureza humana caída, no velho homem, irmãos, é impossível. Por isso que aqui em Colossenses o Senhor, Paulo nos dá uma chave. Capítulo 3, versículo 8, a partir do 8 a 10. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Senhor Jesus, irmãos, essa é a única forma de alcançarmos o alvo, que é Cristo. Todos os dias da sua vida, você precisa despojar do que é velho, despojar da sua natureza caída e se revestir do que é novo, do novo homem. Precisa ter uma troca. Você precisa se lavar, despojar. Vem a ira, vem um sentimento de crítica, vem murmuração, despoja, irmãos, lança fora e pede ao Senhor para que se revista do novo homem, desta humanidade elevada, cheio de amor, cheio de paciência. Ó Senhor Jesus, a sua natureza é isso aqui: indignação, ira, maldade, né? A ira, quando você está irado, você faz coisas maus, coisas que você, mas que você nem acredita, né? Você faz porque aquela ira foi crescendo, descontrolou, e você comete atos que numa condição normal você não cometeria. Então você precisa se despojar da ira. Vem a ira, despoja. Senhor, me dá mansidão. Senhor, limpa meu coração. Quero prosseguir para o alvo. Senhor Jesus. Irmãos, isso é uma postura de maturidade, de crescimento, de um desejo de crescer. Temos que deixar de ser crianças. O irmão no Alimento Diário, ele tocou numa questão do descanso de Deus. Eu quero tocar também, Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 11. Até parece que está fora um pouco da mensagem, mas 9, 10 e 11. Fala assim, Hebreus 4, 9, 10 e 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui fala de um descanso, que ainda resta um descanso. E que quando nós entramos no descanso,
Deus também descansa. Irmãos, na figura de criança, quem é pai aqui sabe o que é um neném, uma criancinha pequena, que você tem que ficar em cima, o tempo todo, 24 horas, se não apronta, se não cai, se não machuca. E quando vai crescendo, vai ficando mais independente, e você fica mais, como pai, você fica mais liberado. Certo? Eu lembro também, vou usar um exemplo que eu lembrei, quando eu recebi a notícia da segunda gravidez da Elisângela. Rebeca já estava com 3 aninhos, estava chegando naquele estágio assim de... parei, está melhorando. Aí recebi a mensagem, aleluia. Passou o filme todo na cabeça, tudo de novo, né? Acordar de madrugada, levar para médico e vem dor de barriga. Porque dá trabalho, irmãos. O que eu quero dizer aqui, vamos entrar no descanso e dar descanso para Deus. Vamos crescer? Como crianças, você dá muito trabalho. Como criança, Deus está cansado de cuidar, de ficar em cima de você. Nós precisamos crescer. Ter as nossas faculdades exercitadas para discernir o que é bem e o que é mal. Uma criança não sabe o que é bem e o que é mal. O pai tem que ficar ali, acudindo toda hora. Então, o Senhor quer descansar. E nós, quando entramos nesse descanso, damos descanso para o Senhor. Aleluia! Senhor Jesus. Filipenses 3, voltamos para Filipenses. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o 7, de 7 ao 9, a parte A do versículo 9. Mas, o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Só até aí. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Senhor Jesus. Aqui Paulo, ele abre o coração dizendo, eu considerava a minha vida, o que eu gastava, eu investia tempo, que era algo elevado, né? O judaísmo. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel, então ele tinha aquilo como algo extremamente valioso para ele. Mas quando ele recebeu a revelação de Cristo, ele abriu mão. O que era lucro, eu considerei como perda, para ganhar a Cristo. Ó Senhor Jesus. Então quando ele compara o que ele investia com Cristo, o que era valioso para ele se tornou perda. E no versículo 8 ele entra mais ainda, detalha mais para nós. Sim, deveras, considero tudo como perda. Tudo. Irmãos, tudo. Eu considero tudo como perda. Temos que tocar nos detalhes. Tudo como perda. Por causa sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia, meu Senhor. Sublimidade. O que é sublimidade? Sublimidade é uma excelência, é algo grandioso, algo superior, algo elevado, algo sublime, o mesmo que perfeito. Então essa sublimidade do conhecimento de Cristo, por causa desta sublimidade, quando Paulo ele tocou nesse algo elevado do conhecimento de Cristo, ele considerou as suas coisas como perda. Ó Senhor Jesus,
Eu toco nesse versículo, irmãos, a continuação dele fala: por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, o que nós podemos ganhar nesse versículo é que houve aqui uma troca. Paulo, ele investia todo o seu tempo, todo o seu esforço, todo o seu vigor naquilo que ele considerava que era lucro, que era o judaísmo, a lei, os profetas, coisas boas. Ele investia tudo que ele tinha, ele investia naquilo. Quando ele recebeu a revelação, opa, o que é lucro? É Cristo. Ele abriu mão disso, ele trocou. Irmãos, para nós tocarmos na sublimidade do conhecimento de Cristo, nós precisamos dedicar nosso tempo. Nós precisamos consagrar ao Senhor. Nós precisamos trocar itens da nossa vida que nos ocupa, que ocupa a minha mente, que ocupa o meu tempo, que ocupa o meu viver. Irmãos, nós temos apenas uma vida humana. A nossa vida humana, nós precisamos investir no que nos dá lucro. Cristo nos dá lucro. A sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso é o que eu desejo ganhar. É o que eu preciso ganhar. Por causa. Aqui ele fala, eu perdi todas as coisas para quê? Por nada? Não. Para ganhar Cristo. Teve uma motivação muito relevante. É para ganhar Cristo e ser achado nele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu vou pular para o versículo 10, para dar uma continuação ao sentido aqui. A gente pode ler dessa seguinte forma. Eu vou começar o 8, metade do 8. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para de algum modo alcançar ressurreição dentre os mortos. Para o conhecer. Eu perdi todas as coisas. Agora eu quero conhecer, o conhecer. Eu abandono o meu velho viver para conhecer profundamente Cristo. Senhor Jesus, você quer conhecer profundamente o Senhor? Ou você quer continuar na superficialidade? Nós podemos continuar leves, né? Como crianças, sem responsabilidades, sem sofrer. Mas aqui, irmãos, a continuação do versículo 10, ele fala de um poder da ressurreição e a comunhão dos sofrimentos. São dois itens que andam juntos. Ó Senhor Jesus! A única forma de nós conhecermos profundamente o Senhor, de tocarmos na sublimidade do conhecimento de Cristo, é se experimentarmos no nosso viver a comunhão dos sofrimentos. A comunhão dos seus sofrimentos. O Senhor sofre hoje. Ele morreu na cruz por nós. Que sofrimento foi esse? Mas e hoje? O Senhor sofre? E qual que é o motivo do sofrimento do Senhor? É a igreja.
é a edificação da igreja. Então, sofrimentos do Senhor, a comunhão desses sofrimentos, nós temos a comunhão, é sofrer pela igreja, é pelo corpo. Então, à medida que nós sofremos em favor do corpo, pelo o corpo, nós experimentamos o poder da ressurreição. Ó Senhor Jesus! Você quer experimentar esse poder? Você precisa sofrer. Está disposto? Nós precisamos estar dispostos, irmãos. Quando surge em nós o desejo de sofrer pelo corpo, Senhor Jesus. Eu até escrevi uma frase aqui, eu quero ler essa frase do jeito que eu escrevi, se eu achá-la. Ó Senhor Jesus, somente ocupados com o corpo e pelo corpo, nós podemos tocar no poder da ressurreição. Aqui, olha, a frase é essa. Quando desejamos, a partir de nós, uma coisa é o sofrimento que vem. Sofrimento humano, para todos nós tem, irmãos. Né? Todos sofremos com questões de saúde, familiares. Não é esse sofrimento que eu quero dizer, mas sofrimentos em favor do corpo. Quando eu desejo, por preocupação, como adultos espirituais, puxa, eu preocupo porque o Senhor está preocupando com a igreja. Então eu passo também a sofrer com o Senhor, a preocupar com os irmãos, a preocupar com a saúde espiritual da igreja. Então quando eu desejo sofrer nesse sentido, sofrer por Cristo e seu corpo, seremos mais conformados com Ele em sua morte e experimentaremos mais do poder da vida de ressurreição. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmãos, eu quero tocar no poder da ressurreição. Eu quero viver a minha vida experimentando este poder. Todos os dias eu quero tocar no poder da ressurreição. Senhor Jesus, no alimento diário, o irmão ele mostra duas formas desse poder operar em nós. Uma é uma operação emergencial, imediata, pontual. Você passa por uma situação, você roga, dobra os joelhos, pede a igreja para orar, e o Senhor vem dar aquela intervenção e opera algo extraordinário na sua vida. Esse poder da ressurreição, ele é pontual. Mas existe um outro poder, que é um poder permanente. O poder da ressurreição todos os dias na minha vida. Ó Senhor Jesus! Irmãos, o Senhor, para eu experimentar esse poder permanente, eu preciso ter a experiência permanente na comunhão dos sofrimentos de Cristo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, procurar tocar no coração do Senhor. O Senhor, Ele quer edificar a sua igreja. Então isso tem que me fazer sofrer em favor do corpo. E à medida que eu sofro nesse sentido, eu experimento um poder permanente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Colossenses 1, 24. Olha só, aí eu comecei a entender mais esse versículo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Era difícil entender como Paulo conseguia se regozijar
Ele fala, me regozijo nos meus sofrimentos. Como assim? Ter alegria, ter satisfação nos sofrimentos? Irmãos, porque ele tocava no poder da ressurreição. Ele tocava nesse poder permanente da ressurreição. Quando a gente volta lá para Filipenses 3, Senhor Jesus, Filipenses 3, o 11, fala que para de algum modo, ele dá uma ênfase aqui, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, a gente pode inferir aqui que o alvo de Paulo era esse poder de ressurreição. Paulo, ele desejava ali alcançar a ressurreição, este poder permanente. Então ele, em favor do corpo, se dava, porque ele recebia algo no seu interior que não tem palavras. Ó Senhor Jesus, que o enchia de disposição e de vigor. Senhor Jesus, irmãos, eu quero alcançar esse poder todos os dias. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas para isso também nós temos que conformar-nos com Ele na sua morte. Ó Senhor Jesus, tomar a nossa cruz diariamente. Não é aquele que quer seguir? Mateus 16, 24. Que ele que quer me seguir, vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. É isso? Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, de novo, alguém quer, ele não vai forçar, você tem que desejar. Alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos desejar, querer. Depende da nossa postura, da nossa decisão. Senhor Jesus, então se nós desejarmos sofrer, tomar a cruz e seguir o Senhor, nós vamos experimentar algo extraordinário em nossa vida. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, no lugar, agora a questão prática, né? No lugar de murmurações, no lugar de murmurarmos, no lugar de contendermos, de reclamarmos, vamos morrer. Vamos extrair lições de vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a vida natural, com seus pensamentos e hábitos, a nossa vida natural, com pensamentos e hábitos, frustra o nosso caminhar, a nossa corrida para o alvo. Então, se nós temos um viver natural, nós insistimos na nossa vida, no velho homem, isso vai frustrar a sua corrida, a sua caminhada. Você vai ficar desanimado, vai ficar pesado, porque vai faltar experimentar o poder de ressurreição. Ó Senhor Jesus, então vamos fazer morrer essa velha natureza. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Filipenses 4:2. Filipenses 4:2 fala de experiência de Evódia e Sintique. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ó Senhor Jesus. Isso trazendo mais também para a nossa experiência prática, né, irmãos? Pensem concordemente no Senhor. Vamos ver Filipenses 2, volta um pouquinho. 2 do 1, vamos ler o 1 e o 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão, afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma,
tendo o mesmo sentimento. Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, aqui trata de uma questão muito prática, tanto ali na situação, né, Paulo, ele mostra uma situação que tinha ali na igreja em Filipos, entre duas irmãs cooperadoras, irmãs que já caminharam bastante na vida cristã, mas elas não tinham um pensamento único. Elas tinham situações de atrito, de relacionamento. Senhor Jesus, né? Isso para nós é prático. Como, aqui Paulo ele ainda fala, se alguma coisa falta em vocês, para completar a minha alegria, é o pensamento único. É o mesmo sentimento, é o mesmo pensar, a mesma alma. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, nós, 1 Coríntios 2, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Vamos ver se vai acrescentar aqui. Isso mesmo, fala da mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, para nós entrarmos na mente do Senhor, para tocarmos na sublimidade do conhecimento de Cristo, para conhecer o Senhor profundamente, ó Senhor Jesus, para termos essa realidade, né? Essa realidade de uma única alma, de uma mesma alma, irmãos. Parece algo tão longe, tão impossível, mas pelo poder da ressurreição, é possível, irmãos. É possível. Quando cada um de nós crescermos, nos envolver na comunhão do sofrimento de Cristo, nos envolver com a igreja, nos envolver, nos preocupar com as carências. O que está carente na igreja? Serviço de criança, adolescente. Você se preocupa? Como que os adolescentes estão? Como que os jovens estão? O mundo está entrando. Como que está o viver dos jovens? É a futura geração da igreja. Você se preocupa? Você ora? Gasta tempo em oração? O que está sendo dado, oferecido para as crianças, para os casais? Os serviços da igreja, todos os serviços. Você tem se envolvido? Tem trazido preocupação em você? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E quando você está envolvido, surge uma situação de discordância. Você toma partido. Versículo 3 fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, a nossa vida, a nossa conduta, nosso viver, se é um viver de velho homem, nós murmuramos, nós criticamos negativamente, apontamos, vemos falhas. Isso são características do velho homem. Senhor Jesus, contendas, julgamento, a gente julga, já... Irmãos, isso cria essas atitudes, nós trazemos para a igreja, cria um ambiente nocivo para edificação. O nosso viver de velho homem cria um ambiente prejudicial para a edificação da igreja. Senhor Jesus,
nós temos que levar, fazer morrer, irmãos, despojar, todos os dias. Irmãos, é todos os dias, irmãos. Toma a cruz dia a dia. Lá em Lucas fala o dia a dia. Todos os dias nós temos que levar para a morte a natureza caída que está em nós, querendo operar em nós e querendo criar um ambiente para estagnar a igreja, para que a igreja não avance. Satanás quer barrar a edificação, mas nós, como filhos maduros, que temos a mente de Cristo, nós passamos a preocupar com a igreja. Quando vem uma murmuração, eu já despojo, porque a minha mente está voltada ao Senhor. Quando vem uma situação de crítica, eu preciso recuar. Se vai prejudicar, eu preciso recuar, porque vai trazer um ambiente mau, nocivo para a igreja. Ó Senhor Jesus, irmãos, isso é um clamor do Senhor para que nós cresçamos, tenhamos responsabilidades, como servos fiéis, servos prudentes, precisamos ter responsabilidades, não viver, deixar o tempo passar. O tempo da vida humana, ele é diferente. Não o que eu quero dizer. Se passa cronologicamente o tempo, você cresce e se torna um adulto. Mas não necessariamente você se torna um adulto espiritual. O tempo é o mesmo. Mas se nós não nos posicionarmos para crescer, podemos ser adultos, humanamente falando, mas crianças espirituais. Temos que aproveitar, remir o tempo, é o mesmo tempo cronológico da nossa vida humana, para investirmos no que dá lucro. Cristo dá lucro. Cristo é o maior investimento que podemos fazer na nossa vida humana. Demanda tempo para a igreja. Sofrer pelo corpo. Você experimenta um poder extraordinário. Um poder permanente. E isso gera edificação. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então, para terminar, irmãos, vamos ler novamente. Eu vou ler de pé os versículos que nós oramos, lemos. Filipenses 3, 12 a 14. Vamos ler com bastante sentimento. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos prosseguir para o alvo, irmãos. Aleluia! Senhor Jesus.